Olá, está começando o seu Papo dos Quatro, muito prazer, eu sou Alessandro Saturno. Eu sou Renata Varandas. Eu sou Mara Mendes. E eu, Márcio Mota. E toda semana a gente se encontra para poder falar do assunto que mais bombou, o assunto polêmico e também para falar sério. Hoje, no Falando Sério, nós vamos falar sobre depressão, que é um assunto muito sério, né, Alessandro? Tá difícil, foi difícil, quase não saiu. Olha só, dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que no mundo inteiro são 322 milhões de pessoas têm a depressão. Aqui no Brasil, esse dado também assusta. São 12 milhões de pessoas que sofrem dessa doença. Convidamos, para entender melhor um pouquinho sobre a depressão, convidamos a doutora Gláucia Flores. Ela é especialista em depressão. Bem-vinda aqui ao nosso estúdio, doutora. Bom dia. Olha, antes da gente falar sobre a depressão, vamos conhecer um pouquinho essa doença nesse vídeo aí agora. Vamos ver. A maioria das pessoas jamais entenderia se eu pulasse agora. O quanto é imensa a minha vontade de desaparecer. Já não faz diferença se é dia ou noite. O peito pesa e a culpa aumenta, enquanto a cama vence a pouca força que me resta. As horas pesam junto com os meus olhos. E eu me pergunto por que estou aqui ainda. As pequenas tarefas do dia viraram grandes batalhas. Às vezes, as lágrimas trocam de lugar com a sensação de vazio. Minha autoconfiança e minha autoestima se despedaçaram. Eu só conseguia perceber as sombras negativas dentro de mim. Meu rendimento no trabalho caiu. Minha concentração simplesmente se foi. Por mais que eu tente, nada faz sentido. Diversão, conversas, pessoas. Disfarçar o que se passa dentro de mim demanda cada vez mais um grande esforço. De repente, tudo ao seu redor passa rapidamente e você se encontra vivendo em câmera lenta. A depressão parece um caminho sem saída, mas não precisa ser assim. Procure ajuda. Ofereça ajuda. Doutora Gláucia, é impactante, né? Mas a primeira pergunta que eu acho que a gente precisa saber é o que é depressão? Porque muitas vezes as pessoas tendem a banalizar a depressão e acharem que é sinônimo de tristeza. Sim. O que é a depressão? Como saber que uma pessoa está num quadro depressivo? Sim. Então, a depressão ela é completamente diferente da tristeza. Tristeza, né? Todos nós sentimos no dia a dia, por coisas que nos acontecem. Ela tem um motivo, né? A gente sabe por que está triste e normalmente essa tristeza passa. A depressão é quando pode haver um motivo, às vezes não tem um motivo, né? Mas essa tristeza profunda, né? E que a pessoa perde o sentido, perde a vontade, o prazer de viver, está presente, diferente da tristeza, que não tem essa profundidade do sentimento, da emoção. Agora, a depressão, ela apresenta sintomas antes dela chegar, porque é uma doença. Sim. E há um gatilho para isso, para se despertar? Sim. Hoje, o que se sabe que podem existir causas biológicas, né, nas
deficiências de neuroquímicas a nível cerebral, mas é muito além disso, né? Sim, podem existir os gatilhos, traumas de infância, estresse, né? Um assalto, a vida que a gente está levando, doenças, né? Podem também desencadear um processo depressivo, as drogas, né? Lícitas e ilícitas também. Existem gatilhos, né? Existem, às vezes, acontecimentos que podem desencadear um processo. E existe muito preconceito, né? O estigma, né, ainda é muito grande, né? A gente vem lutando contra esse estigma, né? Hoje já tem a campanha Janeiro Branco para falar de saúde mental, né? Mas o estigma ainda faz com que as pessoas evitem muito, né? E deixem, né? Na verdade, esses dados, né, que a gente tem, eles são subdimensionados. Talvez seja muito maior que isso, por conta do estigma, porque as pessoas têm vergonha de procurar ajuda. Uma coisa que eu achei interessante também é que muitas pessoas falam, deixa eu te ajudar, sai agora do seu quarto, vem cá, não fica assim, vamos. Não é assim, tem coisa que é medicação que precisa, a pessoa tem que ir a um especialista. Sim. Não é tão simples assim, né, doutora? Exatamente. A gente não diz para uma pessoa que está com o braço quebrado, sai daí, você tá de frescura, né? Mas a gente diz que isso é frescura, que você não quer levantar da cama, né? A gente só dá valor para a depressão, infelizmente a sociedade ainda dá valor quando a pessoa se mata. Agora, né? Doutor... Aí era depressão, mas antes, né? Ela tá sem vontade, não dá muita importância, né? Enfim, não acolhe aquele sofrimento. A gente precisa se importar, né? Exatamente, é isso que está faltando, né? A gente está vivendo numa sociedade extremamente produtora, né, de depressão. Não se tem espaço para falar das emoções, né? Agora, doutora, quando a senhora fala que não tem espaço, tem essa questão também, ela pode estar ligada à questão da falta de qualidade de vida, até mesmo assim, essa frustração, às vezes, de você não conseguir se realizar profissionalmente, emocionalmente. A qualidade de vida também está ligada ou não? Existem estudos, né, ligando a depressão à qualidade de vida, né, que a gente está cada vez tendo menos, né? A gente vive num aceleramento, numa busca incessante por cumprir meta, por ter as coisas, por comprar o celular do último modelo, mesmo sem precisar, é o carro, é o apartamento, a gente busca ter, né? Mas a gente não entra em contato muitas vezes com será que é isso que realmente eu quero, que eu preciso, que eu desejo? A comparação, né? As redes sociais estão aí. Hoje a gente recebe muitos pacientes no consultório, né? Deprimidos pelas redes sociais, porque estão se comparando. E né? por falar em rede social, saiu uma pesquisa, não foi, Márcio? Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que revela isso, que os jovens estão se deprimindo mais, muito em relação a essa vida de rede social, essa expectativa que se cria de uma realidade que não é real, né? É uma felicidade editada, né? Porque ali a gente edita o que a gente quer que apareça. Ninguém bota tristeza em rede social. Aí, inclusive, né, tem muitos pacientes que dizem, quando eu posto alguma coisa triste, todo mundo critica, né? Ninguém dá muito espaço para like. Agora, essa relação também das redes sociais, que acaba sendo uma coisa fake, as pessoas também têm se relacionado muito mais pelas redes sociais do que pessoalmente. As relações estão muito mais líquidas do que concretas. Exatamente. Isso também auxilia na depressão? Com certeza. Gente, o que previne depressão? É o diálogo. Nós somos seres de comunicação, né? Que precisa falar, que precisa expressar, que precisa ouvir e ser ouvido. A gente não está fazendo isso. Não adianta fazer isso só pelo WhatsApp. Por exemplo, um caso. Eu atendi uma família, uma adolescente, extremamente deprimida. Quando eu sugiro para essa família sair sem celular, eles entram em pânico. Sério? Porque... o que eu vou conversar? Os filhos não conhecem os pais às vezes não conhecem os filhos. Esse ponto que eu queria tocar agora, a família inteira, quando há uma pessoa deprimida, a família inteira é atingida. Você acabou de falar que uma família foi ao seu consultório. E de que maneira essa família é atingida, né? Como que eu percebo que eu também, de repente eu tenho um irmão, tenho um pai, tenho um tio que está deprimido, e como que eu percebo que eu também estou sendo atingido? Só completando, assim, é como se fosse, existe o contágio, a depressão, ela pode contaminar, assim, uma pessoa deprimida pode contaminar a outra, assim, só metaforicamente falando, né? Não sei se contágio, né? Mas, assim, afeta as relações, né? E como que a gente identifica, né? A pessoa começa a mudar o seu comportamento, né? Ela passa a apresentar sinais que antes ela não apresentava, né? Ela tá andando na rua, por exemplo, nossa, esse prédio é alto, né? Eu acho que é um lugar interessante.
né? Assim, eu me jogar na frente desse carro que passa, né? Assim, a pessoa começa a ter esse tipo de pensamento repetitivo. Mas como que você identifica isso da pessoa? Ela fala? Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes a pessoa não vai falar, muitas vezes ela fala. Mas outros sintomas também, Doutora, né? Um dos principais sintomas da depressão é o quê? É a perda de prazer em atividades que para ela eram muito prazerosas. Esse é um dos principais sintomas. Eu passo a não me importar com aquilo que eu adorava fazer, né? Para a gente só encerrar essa conversa hoje, eu gostaria que a senhora comentasse que sempre se fala, se a pessoa está avisando, ela não vai fazer. Quem quer se matar, não avisa. Como é que é isso? É um mito, né? A pessoa pode dar sinais sim, inclusive isso é um sinal de pedido de ajuda, né? Ela está sinalizando que ela está com alguma questão ali, com algum sofrimento que precisa ser acolhido, né? A gente precisa falar, né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje é um espaço fenomenal, né? Para poder falar disso e mostrar para as pessoas a importância, né? De falar, de não só buscar as coisas objetivas e concretas e materiais, né? Como o vídeo falou, busque ajuda, exatamente, né? A gente precisa falar e precisa ouvir também, né? Porque certeza. Muitas vezes a gente também não escuta. As pessoas já vêm até a gente pensando no que vai dizer, né? E não tá realmente... E a escuta, né, gente? A compreensão. Quando alguém se sente realmente compreendido, isso é transformador, né? Quando alguém realmente nos ouve, nos entende, né? E uma das coisas principais, o que é o problema? As pessoas julgam, né? Não faz isso. Você não precisava sentir dessa forma. As pessoas não escutam, né? Verdade. Às vezes escutar, sem nenhum julgamento, apenas eu tô aqui para o que você precisar, conte comigo. É o olho no olho e não o olho na tela, né? Exatamente. Esquecer um pouquinho o olho da tela. Doutora, obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Prazer. A gente ainda vai voltar, depois eu estava falando com ela sobre pacientes que têm câncer e vem a depressão. É um outro assunto também fantástico para a gente poder tratar aqui. Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer. Obrigada. E fica a dica também, né? Você que tem uma pessoa do teu lado, em casa, já com esses sinais de depressão, como a doutora Gláucia disse, comece a escutar, comece a dar atenção e ouvir de verdade, né? E procure ajuda, né? Se é você que está no caso. Então tá, a gente volta daqui a pouquinho, no próximo programa, a gente vai trazer mais informações para você. O importante é sempre aquilo que a gente pede. Curta o nosso vídeo, compartilhe, comente. Quando você curte, compartilha, faz tudo isso, o YouTube entende que esse assunto é relevante e é mesmo, né? Falando de depressão é muito importante. A gente volta depois, né, Renata? Volta já. Isso, tchau. Tchau. Até semana que vem.